Obrigado. Bom, um pouco atrasado, para não dizer muito atrasado, por culpa do trânsito de São Paulo. Mas é uma palestra curta, de 3 e 4 horas mais ou menos. O tema é um pouco vasto, né? Versão 2. Eu vou tentar ser sucinto, objetivo. Aqui. Principalmente por causa do tempo mesmo, que é um tema muito vasto, dá para você falar muito sobre ele, mas vou tentar ser mais objetivo, mais direto. Bom, primeira coisa que eu acho que é importante, tudo bem que nós estamos na sociedade teosófica, e falar de teosofia é sempre bom, mas a primeira coisa que eu acho que é importante eu comentar foi o motivador. Por que eu pensei nessa palestra, por que eu pensei nesse tema? Um tema que aparentemente é um tema tão básico, tão comum, né, como a teosofia. Eu pensei nesse tema porque eu escuto as pessoas falando e escrevendo, né, principalmente nas redes sociais, frases como: o que a teosofia pensa sobre isso? O que a teosofia fala sobre isso? Né? Ou hoje eu vou na teosofia, ou eu sou da teosofia. Então essa palavra teosofia, ela é usada bastante, então eu acho que vale a pena a gente pensar e tentar entender um pouco o que é a teosofia, para entender se essas frases estão corretas, se faz sentido essas perguntas, né? Então, por isso que eu achei bom a gente voltar para o tema básico, teosofia. Eu sou um pouquinho acadêmico, então tenho mania de começar por definições. Então vamos começar aí pela definição, né? Etimologia, que vocês encontram na Wikipedia, que é o básico. Teosofia, teos, Deus, sofia, sabedoria. Portanto, teosofia, sabedoria de Deus ou sabedoria divina. Até aí, todo mundo chega fácil. Vamos ver o que HPB, ou Helena Petrovna Blavatsky, fala sobre a teosofia, já que consideramos, dentro da sociedade teosófica, né, essa senhora como fundadora, uma das principais fundadoras dessa sociedade, o que ela pensava de teosofia, uma vez que o nome da sociedade é Sociedade Teosófica. Ela começa colocando sabedoria divina, ou sabedoria dos deuses. Está igualzinho. Palavra teos, né, Deus, em grego. Segundo ela, certamente não Deus, como traduzido por alguns, mas, de um modo geral, sabedoria divina. Então, até aí, a Blavatsky e a etimologia bate, está tudo certinho. E aí nós temos a Sociedade Teosófica, que a gente faz parte, em que ela tem 3 objetivos que nós já conhecemos, né? Primeiro objetivo, formar o núcleo da fraternidade universal, da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta e cor. Segundo objetivo, encorajar o estudo de religião comparada, filosofia e ciência. Terceiro objetivo, investigar as leis não explicadas da natureza, dos poderes lá dentro. O que isso tem a ver com teosofia? Qual é a relação que tem entre os objetivos dessa sociedade e teosofia? Nós podemos, inclusive, considerar que a sociedade teosófica não define teosofia. E quando a gente fala de sociedade teosófica, a primeira reflexão que a gente tem que fazer é que a sociedade teosófica é uma sociedade. E uma sociedade é composta por pessoas, por membros, né? E esses membros têm como objetivo esses três temas aí. E aí? Nesses objetivos não fala de teosofia.
E a sociedade não define teosofia. E aí a gente precisa entender qual é a relação que existe entre esses objetivos e a teosofia. Precisamos mergulhar mais profundamente no tema teosofia para poder tentar compreender qual a relação que existe e se há relação, e tentar compreender melhor o significado do termo teosofia. Ainda na Wikipedia, o termo teosofia aparece, tanto em grego como em latim, nas obras dos primeiros padres da Igreja, como sinônimo de teologia. Esse é um outro termo que também vai valer a pena a gente pensar um pouquinho sobre o que é teologia e qual a sua relação com a teosofia. São termos mais ou menos parecidos, têm significados mais ou menos próximos ou não. O termo derivado de teosofia foi originalmente também um sinônimo de teologia. No entanto, adquiriu vários outros significados ao longo de sua história. O adjetivo teósofo, sábio em coisas divinas, foi aplicado por Jâmblico aos gimnosofistas. Isso é, dentro do texto de Jâmblico, os yogis indianos. No livro A Chave para a Teosofia, de Blavatsky, ela também segue essa mesma linha de raciocínio, dizendo que ele foi transmitido por filósofos alexandrinos, conhecidos como os amantes da verdade, que são os filaleteus, né? E o nome teosofia dataria, segundo a Chave para a Teosofia, segundo a visão da Blavatsky, do 3º século de nossa era, e teria sido introduzido por Amônio Sacás e seus discípulos, os quais iniciaram um sistema chamado Sistema Teosófico Eclético. Bom, a gente precisa também entender, já que Blavatsky comenta que esse termo começa então com os neoplatônicos, a gente precisa pensar um pouquinho sobre quem foram os neoplatônicos, né? Quem foi Amônio Sacás, os primeiros discípulos dele, como Clemente de Alexandria, Orígenes, né? Tem uma tese de Orígenes escrita pelo Ricardo Lindemann, né, bispo de nossa igreja e membro da Sociedade Teosófica, ex-presidente da Sociedade Teosófica, uma tese espetacular sobre Orígenes, falando sobre esses primeiros padres da igreja e a relação com o conceito de reencarnação. É uma tese de mestrado muito boa. Amônio Sacás foi um filósofo neoplatonista, de pais cristãos, mestre de Orígenes, defendeu o cristianismo. Agora, Amônio Sacás não publicou nada. Então, embora a gente imagine que tenha vindo dele, na realidade o termo teosofia vai aparecer em escritos de seus discípulos. Blavatsky não está errada em dizer que teria começado com ele, mas não se há comprovação, né, documental que ele tenha usado o termo teosofia. Plotino, os textos de Plotino, que também foi um discípulo de Amônio Sacás, também não faz nenhuma referência ao termo teosofia. Porfírio, ele faz uma primeira referência em relação ao termo teosofia. Num livro dele, ele escreve: na terra dos hindus, dividida em muitas etnias, existe a classe de teósofos, conhecidas entre os gregos como gimnosofistas, que significa os filósofos nus. Existem duas seitas de gimnosofista, uma é liderada por brahmanes e outra pelos sramanes, que são jainistas e budistas e outros não védicos, as setas nômades da antiga Índia. Os brahmanes mantêm a sucessão hereditária da teosofia, exatamente como acontece com o sacerdócio. Já os sramanas são uma categoria de pessoas que querem praticar a teosofia.
Então, nesse primeiro texto que a gente encontra, a teosofia é colocada como um modo de vida. Então, nós já vimos lá atrás a definição de teosofia como a sabedoria de Deus, né, ou sabedoria divina, e no primeiro documento que a gente encontra, a teosofia é citada como uma forma de viver. Jâmblico também usa essa mesma terminologia, né? Jâmblico, que foi discípulo de Porfírio, que foi discípulo de Amônio Sacás, quer dizer, você tem aí toda uma relação com Amônio Sacás. Ele coloca num dos seus livros, o De Mysteris, respondendo a uma carta de Porfírio, ele escreve, ele afirma que a solução para certas questões exigiria a ajuda de a mesma musa divinamente inspirada. E ele escreve, então, em grego, Theosophos Musi. Quer dizer, a tradução de Theosophos Musi seria a musa divinamente inspirada. Então, ele acaba colocando aí a teosofia como resultado de um processo teúrgico. O anterior colocou como modo de vida, e esse coloca a teosofia como algo ligado à teurgia, né? Algo que você alcança através de práticas, inclusive falando em teurgia. Na última quarta, o irmão Osmar de Carvalho deu uma palestra sobre teurgia. Essa palestra eu acho que encontra-se também disponível para ver pela internet. É isso, Osmar? Foi dada nessa loja, então. Então, vocês encontram disponíveis para ver esse tema. Bom, o neoplatonismo, que é um termo que define um conjunto de doutrinas ou escolas inspiradas aí em Platão, e que acaba sendo colocada, separada de Platão, porque anos depois, não na época, se percebe que o conjunto de ideias desses discípulos de Platão não são exatamente o que Platão falava, pequenas divergências, são novas visões. Daí se cria essa visão de neoplatonismo, e que se atribui à escola de Alexandria, fundada por Amônio Sacás. O neoplatonismo é direcionado para os aspectos espirituais e cosmológicos do pensamento platônico, sintetizando o platonismo com a teologia egípcia e judaica. No entanto, os neoplatônicos se consideravam simplesmente platônicos, né? Eles não se consideravam diferentes. Nesse livro desse dicionário de filosofia, do Nicola Abagnano, ele define as características do neoplatonismo, que eu acho importante, porque ele sintetiza a visão dos neoplatônicos de um modo geral. E isso vale a pena a gente dar uma olhada. A primeira característica é o caráter de revelação da verdade, que, portanto, é de natureza religiosa e se manifesta nas instituições religiosas existentes e na reflexão do homem sobre si próprio. Então, uma característica muito forte do neoplatonismo é essa possibilidade de você alcançar a verdade através de uma revelação ou de um contato direto. Segundo, o caráter absoluto da transcendência divina. Deus, visto como bem, está além de qualquer determinação cognoscível e é julgado como inefável. Coloca uma visão de Deus além da dualidade. Teoria da emanação, ou seja, todas as coisas existentes derivam necessariamente de uma origem comum, que é Deus, e vai se tornando cada vez mais perfeita à medida que se afasta dele. Consequentemente, o mundo inteligível, Deus, intelecto e alma do mundo, é distinto do mundo sensível ou material. E o quarto ponto, que é o retorno de Deus. Na medida que você vai atingindo essa revelação, vai atingindo essa verdade, você vai voltando para Deus. Vocês vão perceber que essa visão do neoplatonismo, ela está diretamente ligada ao conceito de teosofia.
Agora foi. Não sei se vocês perceberam lá atrás, quando eu coloquei a definição de teosofia, que aparece na chave para teosofia de Blavatsky, né, que nós já vimos, ela nos foi transmitida pelos filósofos alexandrinos, estava lá atrás. E lá atrás também tinha aquele asterisco. E aquele asterisco estava solto lá e eu não dei bola naquele momento. Então agora eu voltei para ver o comentário nesse texto de Amônio Sacás e seus discípulos, também chamados de analogistas. Eles eram assim chamados por causa de sua prática de interpretar todas as lendas e narrativas, mitos e mistérios sagrados por uma regra ou princípio de analogia e correspondência, de forma que os eventos relatados como tendo ocorrido no mundo externo eram vistos como expressões de operações e experiências da alma humana. Eram também chamados neoplatônicos. Então, esse autor faz uma relação entre os neoplatônicos e os analogistas. Ele pega toda aquela visão que havia mitológica naquele momento grego e começa a fazer uma interpretação diferente, mais profunda. Isso para nós que somos membros da Sociedade Teosófica e que acompanhamos outros autores, ou todos os autores que a gente conhece, a gente vê que essa forma de pensar, por analogia, é uma forma que vem dos neoplatônicos. Então faz sentido esse nome Sociedade Teosófica, que a gente sabe, tem uma palestra também que fala sobre a origem do nome, os primeiros anos da Sociedade Teosófica, que foi escolheram vários nomes que poderia ser a sociedade naquele momento, e de repente alguém sugeriu o nome Teosofia e foi aceito. Foi um nome muito bem escolhido, porque a característica dessa sociedade, ou a característica dos membros e autores de livros dessa sociedade, é uma forma de pensar que não só está afinada com o conceito de teosofia, mas está afinada com o conceito da origem da teosofia, que são os neoplatônicos. Alex Wilder divide a teosofia eclética em a crença em uma absoluta, incompreensível e suprema divindade, ou essência infinita, que é a raiz de toda a natureza e de tudo que existe, visível e invisível. A crença na natureza eterna e imortal do homem, porque sendo uma radiação da alma universal, é de uma essência idêntica a ela, que é a teoria da emanação. E a teurgia, ou o trabalho divino, ou o ato de produzir um trabalho de deuses. Theoi, deuses, erguem, trabalhar. A teurgia é o trabalho divino, né? Para que você possa, como diz aquele provérbio, só Deus conhece a Deus, né? Para que você possa atingir a consciência divina, você deve agir e trabalhar como divino. É através desse trabalho teúrgico você atinge a teosofia. E você vê que então essa nota, ela dá uma série de dicas muito importantes sobre o tema. Tentando colocar a teosofia dentro do conceito e da cultura humana, a gente pode considerar que as culturas humanas, de um modo geral, elas têm 4 características. Toda cultura humana tem uma linguagem qualquer, uma forma de comunicação, uma língua articulada. Isso faz parte da cultura humana. É normal. Toda cultura humana tem um sistema de trocas, né? Ou escambo, ou dinheiro, qualquer forma de troca ou de comércio. Isso é comum de toda a cultura humana. Toda cultura humana tem agrupamentos. Eles se agrupam. Pode ser considerada a família como uma forma de agrupamento, mesmo que a família sejam famílias diferentes dependendo da cultura. Não importa. Há formas de agrupamento. E
toda a cultura humana tem, isso acho que é uma grande característica do homem, que é o sistema de questionamento. Inclusive, alguns antropólogos, em vez de, como do Mézil, em vez de considerar o homem como o Homo sapiens, considera o homem como Homo symbolicum, porque ele é capaz de fazer uma reflexão sobre si próprio. Ele é capaz de se auto-questionar. Isso é uma grande diferença em relação aos animais ou não culturas humanas. Esse sistema de questionamento, normalmente, ele desemboca em três grandes grupos. Ou ele usa a ciência para responder os anseios e as dúvidas que ele tem, ou ele usa a filosofia, né, através da dialética, ou ele usa a religião. A ciência, você tem o conhecimento, que é absorvido, e a prática, que é a parte experimental. Em termos de filosofia, você tem a dialética, onde você tem teses e argumentações, e você tem a lógica, onde você tem as regras e os raciocínios. E a religião, você tem duas partes dela. A religião sempre tem a sua teologia e a sua liturgia. Né? É óbvio que eu não vou entrar em nenhum dessas opções, desses temas, mas eu vou falar um pouquinho da teologia e talvez um pouquinho da liturgia. Nós somos uma cultura ocidental, onde a religião ela é muito presente, em especial a religião cristã, ela faz parte, né, embora seja uma religião oriental, o cristianismo, ele faz parte da cultura ocidental. Ela influenciou, através da principal igreja, ou da maior delas, a Igreja Católica Apostólica Romana, através da sua história aí nesses 2000 anos. Ela teve influências positivas e negativas. Ela participou do Estado, né, e, consequentemente, da guerra e do poder. E isso deixou admiradores e pessoas que a odeiam. Então, quando a gente fala de teologia, normalmente a gente é transportado para o conceito cristão de teologia e, consequentemente, a tudo que a ela está ligado. Então, a gente tem um certo, né, as pessoas, de um modo geral, têm um certo preconceito com o termo teologia. Teologia é o estudo crítico da natureza do divino, seus atributos e sua relação com os homens. Em sentido estrito, acaba se limitando ao cristianismo, mas em sentido amplo, aplica-se a qualquer religião. A gente pode chamar de teologia. É ensinada como uma disciplina acadêmica, tipicamente em universidades, seminários e escolas. Teologia, tel, Deus, logia, estudo. Teologia é o estudo, ou conhecimento, ou discurso sobre o Deus ou sobre as coisas divinas. E aí surge a pergunta, o que nós fazemos aqui está mais para a teosofia ou está mais para a teologia? Essa é uma questão que a gente precisa refletir. A origem do termo remete à Grécia Antiga. O termo teologia já aparece em Platão, mas o conceito já existia entre os pré-socráticos. Platão aplica aos mitos, interpretando-os à luz crítica da filosofia, considerando seu valor para a educação política. Nessa passagem do mito ao logos, trata-se de descobrir a verdade oculta nos mitos. Aristóteles, por sua vez, chama de teólogos os criadores dos mitos. E de teologia, o estudo metafísico do ente em seu ser. Se a gente considerar que teosofia é a sabedoria divina e que teologia é o estudo sobre isso, eu acho que nós estamos muito mais para teólogos do que para teósofos, a menos que tenha alguém aqui que tenha atingido, através da revelação, a sabedoria divina. Nós estamos muito mais para teólogos do que para teósofos. E na medida que a gente vai compreendendo o termo teosofia, a gente vai vendo que fica cada vez mais difícil a gente utilizar esse tema. Porque a utilização desse termo, que é um termo muito forte, muito importante,
ele está relacionado com um modo de ser, com uma vida, com atitudes. E que nós somos mais para aprendizes e estudantes do assunto do que propriamente para teósofos. Nós estamos muito mais para teólogos ou estudantes de teologia. Claro, quando a gente fala de teologia, não é a teologia católica nem a teologia cristã. É a teologia universal. Ou, se preferir, até o conceito de uma teologia liberal, onde você não tenha limites para investigar em cada doutrina, ou em cada religião, ou em cada filosofia, né, o estudo como ela entende o sagrado, como ela entende a manifestação do sagrado e como ela entende todo o universo. A teologia, segundo esse autor, Basarab Nicolescu, que escreveu esse livro aqui, um livro muito bom, muito interessante. É um livro que trata de Jacob Boehme. Ele fala de teosofia, porque Jacob Boehme é considerado um teósofo. Embora ele aparece depois dos neoplatônicos e antes da Blavatsky, ele está aí no meio, mas ele é considerado um teósofo pela academia. Ele enxerga a teologia de 3 formas. A teologia esotérica, que nega a possibilidade de haver qualquer disciplina acima das revelações das Escrituras. Portanto, o que está na Escritura é o que foi revelado para alguém, ponto final. Ele entende que existe uma teologia esotérica metafísica, o estudo dos princípios da existência e não existência, inclusive de Deus. Não é limitado pelos dogmas e tem princípios universais. Então, isso ele chamaria de uma teologia esotérica. Essa teologia esotérica está bem próxima do que a gente gosta, do que a gente estuda. E ele define uma teologia chamada de teosofia, que ele considera que é um tipo de teologia, que é o estudo experimental das coisas divinas, investigação dos poderes por detrás e no interior do universo. Você vê que a esotérica, a teologia esotérica, está ligada à compreensão, ao estudo, mais ou menos o que a gente faz. O que ele chama de teosofia ou teologia teosófica já é a vivência. É o contato direto com Deus, com a divindade, ou contato direto através dessa revelação. Ao invés de eu enxergar ou aceitar uma revelação pré-estabelecida por outra pessoa, eu busco a minha própria revelação e a minha própria compreensão direta, né, das coisas de Deus, do sagrado, do universo, da criação ou do que for, né? Lá atrás a gente já separou, deixou ciência de fora, né, e já deixou filosofia de fora. Não dá para abordar todos. E a gente está vendo esse enfoque. Eu gostei dessa visão dele. E nesse livro ele vai tratar dos 6 pontos teosóficos de Jacob Boehme. É um livro bastante interessante para nós. Com isso, eu acho que a gente pode entender que a gente tem 3 períodos históricos da teosofia. A gente tem um período histórico que a gente vai chamar de proto-teosofia, ou os neoplatônicos. A gente tem um período intermediário chamado de teosofia clássica ou teosofia cristã. E a gente tem uma teosofia moderna, que é a que a gente conhece através da Sociedade Teosófica. Bom, nesse ponto, além da gente poder ter penetrado um pouquinho na ideia de teosofia, se aproximar, né, da sua definição, que a gente vai entender melhor mais no final, abriu-se o leque de estudo também. Porque nós, membros da Sociedade Teosófica, costumamos ler e estudar, né, os autores que foram ou fundadores dessa sociedade ou membros dessa sociedade. Por exemplo, Leadbeater, Bitter, Besant, que foram membros da sociedade, escreveram livros, e uma quantidade enorme de teólogos que a gente gosta de estudar e ler. Mas a gente precisa considerar que existe uma teosofia neoplatônica, que vale a pena estudar, se bem que é mais para compreender o pensamento neoplatônico do que propriamente teosofia, que você vê que quando eles usam teosofia, eles não usam na concepção, na ideia que a gente tem hoje, é uma coisa muito incipiente. A gente tem uma gama muito grande
de autores da Idade Média, que são considerados teósofos, e a gente tem a teosofia moderna, que nasce depois aí de Blavatsky. Então, a gente precisa ampliar os nossos horizontes. A gente já comentou um pouquinho sobre essa proto-teosofia, e agora a gente vai comentar um pouquinho sobre essa teosofia clássica, que muito pouco a gente conhece, ou muito pouco a gente vê, e talvez a gente tenha aí alguns insights aí nesse quadro, né? Não sei se dá para ver bem. A gente tem ali Índia, Pitágoras, Egito. De Pitágoras vem para Platão, de Platão para os neoplatônicos. Egito desce para, claro, judaísmo, cristianismo, a Alexandria. Isso tudo vai formar, vai inspirar na Idade Média Jacob Boehme e uma série de pessoas relacionadas com ele, que vai ser definida como uma teosofia clássica. E, vindo direto do neoplatonismo, por que direto? Porque a teosofia moderna ela tem uma influência direta do pensamento neoplatônico e, obviamente, uma influência da Índia, porque Blavatsky, depois que sai dos Estados Unidos, vai para a Índia, ela passa a se dedicar a tentar interpretar ou dizer o que ela acha sobre textos hindus, ela e outros autores. A sede da Sociedade Teosófica atualmente é na Índia. Mas aquela parte ali ficou um pouco desprezada e eu acho que é interessante se o nosso objetivo, né, como membros da Sociedade Teosófica, é tentar compreender a teosofia. No sentido de tentar compreender ou penetrar na teosofia, vale a pena a gente abrir ao máximo o leque nosso de conhecimento e de pensamento. No primeiro grupo, então nós vimos aí dos neoplatônicos um conjunto de autores aí neoplatônicos que a gente eventualmente pode ler, estudar ou procurar sobre eles. É engraçado, porque eu tinha acrescentado uma imagem. Deixa eu ver se ela está mais para frente. Que era um livrinho que eu ia aconselhar para vocês. Não sei por que desapareceu. Se ele aparecer aí depois, eu comento, mas ele desapareceu. Da transparência, certeza que eu pus. É um livrinho sobre a teosofia e os neoplatônicos, é um livrinho em inglês, que você encontra na internet, em que ele trata de todos os neoplatônicos, o pensamento de cada um deles, né, as menções que eles fizeram sobre a teosofia. É um livrinho bem interessante. Chama-se, acho que é a Teosofia e o Neoplatonismo. Se quiser, depois eu posso passar para vocês. Tem em PDF. A teosofia clássica, então, tem uma série de autores aí que eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Desde Paracelso, que é mais ou menos famoso, Jacob Boehme é famoso, Emanuel Swedenborg é famoso, Martinez de Pasquali é famoso, Jean-Baptiste Villermoz também é, e Louis-Claude Saint-Martin também é. Já escutaram alguns nomes desses? Pois é, eles são descendentes ou estão ligados à teosofia cristã. Vamos explorar um pouquinho isso aí. Tem um autor atual, moderno, escreveu alguns livrinhos, esses não estão em inglês, estão em francês, que é Antoine Fèvre, que é vivo ainda, que é maçom, da Grande Loja Nacional Francesa, é doutor em ciência da religião e diretor de estudos da Escola Prática de Altos Estudos da Sorbonne, em Paris. Ele foi o primeiro acadêmico a definir o esoterismo ocidental como um campo de estudo acadêmico, né? Porque, de um modo geral, o pessoal acaba considerando o esoterismo todo como uma matéria marginal e ninguém para organizar, estudar e tentar entender o tema. E ele introduz isso. E quanto à teosofia cristã, ele diz que a teosofia cristã, que é essa da Idade Média, se caracteriza por um triângulo divino, humano e natureza. Os autores, de um modo geral, vão falar nesse tríplice aspecto, né? Divino, humano e natureza. Que existe uma primazia, uma grande importância do mito.
Você vê, novamente está ligado ao pensamento neoplatônico. E a possibilidade do acesso aos mundos superiores, esses mundos ligados aí ao sagrado. Da turma lá do Jacob Boehme, a gente tem o Jacob Boehme, que inspirou Emanuel Swedenborg, né, que acabou inspirando outros autores como esses aí. A gente vai comentar um pouquinho sobre cada um deles. Você veja que interessante, o Jacob Boehme é considerado teósofo, além de ser luterano. O Swedenborg é teósofo e foi fundador de um rito maçônico. O Martinez de Pasquali, ele era teósofo e maçom, né, e foi fundador do que a gente chama de martinezismo, né, porque de Martinez, martinezismo. Jean-Baptiste Villermoz, que foi discípulo de Martinez de Pasquali, era maçom e foi fundador de um rito maçônico, rito escocês retificado. E Louis-Claude Saint-Martin, que também foi teósofo, também foi maçom, embora depois ele acaba pedindo que se apague o seu nome, né, dos registros maçônicos da França, porque ele não queria nenhuma relação com a maçonaria, mas já era tarde. E ele é fundador do martinismo. O martinismo de Saint-Martin é um pouco diferente do que o pessoal conhece hoje por martinismo. Não é a mesma coisa. Essa história continua e acaba dando num que a gente chama hoje de ordens martinistas, que não tem uma relação direta, né? Tem mais relação talvez com Villermoz, mas de qualquer forma a gente vai comentar rapidamente sobre eles, que são autores que vale a pena conhecer, ler alguma coisa, tentar compreender o que eles pensavam. Bom, Jacob Boehme, ele influenciou bastante gente. Ele era um luterano, ele era sapateiro, ele tinha visões, né, sobre as coisas espirituais, sobre as coisas do universo. Essas visões ele teve a infância inteira. Ele teve uma visão muito importante sobre como era constituído o universo por volta de 1600, mas ele preferiu ficar quieto, continuou trabalhando como sapateiro. Por volta de 1610 ele teve uma outra iluminação muito grande, que deu acesso direto, né? Teve revelações muito importantes. Ele resolve escrever alguma coisinha, ele escreve um livro chamado, em 1612, ele escreve um livro chamado Aurora, ou a raiz, ou a mãe da verdadeira filosofia, astrologia e teologia. Obviamente, os luteranos não gostaram, né? Disseram que ele parasse com esse negócio, senão não ia dar certo. Ele se resguardou novamente, mas acabou depois, por pessoas que conheceram ele, conheceram os seus trabalhos, pediram que ele continuasse escrevendo, e ele escreveu uma série de outros livros. Ele, a gente pode considerar verdadeiramente um teósofo, porque ele teve uma iluminação e um contato direto com esse conhecimento. O seu pensamento é grande, tem muita coisa para falar sobre ele. Ele fala que existe uma primeira força metafísica do universo, que é o underground. Depois vem 7 forças cósmicas. É interessante porque isso bate com outras coisas que a gente viu em outro lugar. Que Deus é a fonte e origem de toda a criação, como uma vontade, né, que se manifesta e se desdobra numa série de processos. O homem, né, o mundo e o homem são uma manifestação de Deus, e o homem procura compreender a Deus, porque todas as coisas tendem à sua origem. Quer dizer, a natureza humana é ser divino. Então, como ele tende a retornar, ele procura compreender para poder fazer esse retorno. Não dá para entrar em todo o tema, mas ele considera uma estrutura trinitária, que tem a ver com o que aquele autor falou dos teosofistas clássicos. Ele separa, pelo menos ele dá a nomenclatura de luz, trevas e extrageração, que é uma espécie de equilíbrio entre a luz e as trevas. Ele fala na manifestação do sistema setenário, mas o setenário para ele é o azedo, o doce, o amargo, o calor, o amor, o som e o corpo. É uma forma diferente de tratar o assunto. Mas ele faz analogias. O seco relacionado com Saturno, o doce relacionado com Júpiter, que torna a pessoa mais otimista, e ele começa a fazer uma relação, você pode ver lá no final
por aquele quadro, onde ele tem uma série de desenhos, onde ele tenta explicar a visão que ele teve sobre a constituição, né, do universo e a sua relação com a criação. Ele define princípios, e como esses princípios vão se desdobrando, acho que não dá para a gente abordar, teria que talvez dar uma palestra sobre a teosofia de Jacob Boehme. Essa seria uma palestra interessante. E, de qualquer forma, só para tentar resumir, a força atrativa autocentrada é Saturno. Dela dimana a distringência, a dureza e o frio. A força repelente do sofrimento pungente está ligada a Mercúrio. Dela emerge a moralidade mercurial. Da oposição da atração e da repulsão, do 1 e 2, nasce Marte, que é a roda giratória da ansiedade. E ele vai criando aqueles desenhos, e em cada desenho ele vai montando a estrutura e o desdobramento dessa estrutura na criação. Desde o processo de criação do homem até o retorno do homem a Deus, e ele tenta explicar como funcionaria isso. Bom, deixando Jacob Boehme um pouco de lado, a gente sabe que ele vai influenciar esse outro luterano, cientista, inventor e maçom, o Emanuel Swedenborg, que fundou um rito maçônico. Esse rito de Swedenborg era uma tentativa de pegar o conceito da maçonaria, ou os graus da maçonaria que tinham até aquele momento, né, ou a maçonaria nascente, e tentar dar para ela um corpo superior através de graus que você pudesse compreender mais profundamente, dentro do conceito de onde eles estavam, a teologia cristã. Essa era a ideia, mas a teologia, vamos dizer assim, teosófica, né? E não a teologia tradicional. Ele influenciou pessoas como Jung, como Newton, Kant, Voltaire, Blake, o próprio Martinez de Pasquali, consequentemente Villermoz de Saint-Martin. No seu pensamento, bem resumido, todo natural tem correspondência com o sobrenatural, há uma ordem de coisas sobre aspectos diferenciados, e a vida presente deve ser a chave da vida futura. A sua obra tem 3 seções, uma seção de ensinamento, uma seção religiosa, que é a aplicação, e uma seção simbólica, que ele desenvolveria através do seu rito. Então a pessoa precisa conhecer o assunto, ela precisa aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia, e os assuntos vão sendo aprofundados e desvendados através de uma prática iniciática. Né? Essa prática iniciática com o objetivo de levar a Deus é a teurgia. É a teurgia, né? A teosofia só se atinge através da teurgia. Por isso que eu acabo comentando que eu acho que a gente faz muito mais teologia esotérica aqui do que a teosofia. Porque a teosofia é uma vivência espiritual desses conhecimentos, que vai permitir que a gente tenha um contato direto, não só compreenda profundamente, mas passe a falar daquilo que a gente conheceu e viu, e não do que outros autores falaram, porque aí é discurso. E esse discurso é logos. Portanto, se o discurso é sobre coisas esotéricas ou divinas, teologia. Martinez de Pasquali, ele tinha lá o seu método, que acabou sendo chamado de martinezismo, fundou, era maçom, fundou uma ordem dos cavaleiros maçons eloquens do universo. Eloquens Elu é eleito e Coens é sacerdote. Né? Ordem dos cavaleiros maçons e sacerdotes eleitos do universo. Ele escreve um tratado que é um livro fundamental de leitura obrigatória, que é o Tratado de Reintegração dos Seres, que é a base de toda a sua teurgia. E depois ele sai e vai para as Antilhas, ele abandona a Europa. Ele nasce na França e vai morrer na República Dominicana. Ele influenciou 2 pessoas que vão criar 2 grandes movimentos, que foi o Villermoz e o Saint-Martin. Para ele, a aquisição pela pureza corporal, anímica e espiritual dos poderes que permitem ao homem entrar em relação com seres invisíveis,
denominados anjos pela Igreja, chegando não somente à sua reintegração pessoal, mas também à reintegração de todos os discípulos de vontade. Dizem que nas reuniões de Martinez de Pasquali, ele fazia uma magia cerimonial, onde ele invocava a presença de seres espirituais, que ele chama de anjos, e ele tinha contato direto e conversava, não só ele, todos os que estivessem presentes. E ele tinha como objetivo, através dos seus escritos e dos seus ensinamentos, que as pessoas se desenvolvessem, ou seja, era uma escolinha, né? Uma escolinha de magia, talvez, uma escolinha onde ele estava tentando, olha, é assim que funciona, é isso que tem que fazer, você tem que levar uma vida desse jeito, o cara participa, vê o que está acontecendo, tem um contato e vai se espiritualizando através desse método teúrgico aí, ou desses cerimoniais. Duas pessoas que participaram desses cerimoniais foram Jean-Baptiste Villermoz e Jean-Claude Saint-Martin. Parece que Jean-Baptiste Villermoz levou acho que 10 anos, se eu não me engano, para poder conseguir atingir, né, os mesmos poderes ou habilidades do Martinez de Pasquali. Então, ele fala da criação universal. O universo é uma circunferência que contém o geral e o particular. O geral, para ele, é a Terra, de onde emana todos os alimentos para substanciar o particular, e o particular são os habitantes de corpos celestes. O estudo de Martinez de Pasquali é bastante importante, pelo menos esse livro, para você compreender o seu pensamento e tentar entender como é que você pode fazer um caminho, né, através do ensinamento dele, revelado, um caminho para isso. Claro que é importante que tenha um conhecimento um pouquinho de Jacob Boehme e para você compreender, inclusive, os ensinamentos de Martinez de Pasquali. Daí discorre uma série de coisas, né? Lá aquele quadro também não dá para ver muito bem, mas ele mostra uma árvore onde aparece lá em cima. Deixa eu ver se no meu dá para ver um pouquinho melhor. Também não dá, está pior ainda. Aparece lá em cima Jacob Boehme, influenciando Martinez de Pasquali, e a árvore abrindo, influenciando o Villermoz e o Saint-Martin. Villermoz, teósofo, maçom, fundador do rito escocês retificado. O rito escocês retificado é um rito também que tem como objetivo, para Villermoz, vamos dizer assim, uma espécie de continuação do que Martinez de Pasquali fazia. Dá para dizer dessa forma. Ele mantém a estrutura ou a ideia de magia cerimonial, mas ele era muito ligado à maçonaria. Então, ele utiliza da maçonaria naquele momento, né, para os primeiros graus, e nos graus avançados ele ia escolhendo pessoas que ele achava que podia penetrar cada vez mais no conhecimento de Martinez de Pasquali, que para ele simplesmente não tinha graus, tinha experiência direta e pronto. Ou você estava preparado ou você não estava preparado e acabou. Ele tenta criar uma estrutura maçônica para tentar passar o conhecimento de Martinez de Pasquali. Já o Saint-Martin, ele achou que esse não era um bom caminho, que a magia cerimonial não era um caminho seguro, que havia uma outra forma de você atingir essa sabedoria ou essa teosofia sem ser através desse exercício teúrgico, que seria uma forma de você tentar se interiorizar, né? Ou através do estudo, da meditação, do conhecimento, da prática disso que você ia descobrindo, né? Uma prática individual, mas sem a magia cerimonial que ele resolveu abolir. Eu coloquei aqui o Papi, né? O Gerard Anaclet Vicente Encalce, o famoso Papus ou Papi, que ele vai fazer o quê? Ele aparece mais embaixo na árvore. Ele pega os conhecimentos de Saint-Martin e, de certa forma, a influência do Villermoz e acaba criando, mais no final, em 1891, a Ordem Martinista. Que a Ordem Martinista é uma ordem cerimonial, né, que tenta induzir as pessoas a fazer o que o Saint-Martin dizia. Ficou meio no meio do caminho, né? Não era tão agressivo quanto o Villermoz, não era tão objetivo
não era tão agressivo quanto o Martinez de Pasquali, né? Não era tão cerimonial como o Villermoz, o Saint-Martin, mas o Saint-Martin tinha uma mensagem a passar e um trabalho a fazer que o Papy tenta colocar dentro da sua tradição aí, maçônica. Como a gente sabe que a maçonaria ela se presta a transmitir através dos símbolos, né, um conhecimento iniciático muito ligado aos antigos mistérios, seja de uma escola ou de outra, não com uma herança direta, com uma herança indireta, mas de qualquer forma tenta passar isso, ou seja, através dos mitos e dos símbolos, que você possa compreender ou ter uma analogia, e através dessa analogia e tocando nesses mistérios. É mais ou menos nesse caminho que vai a ordem martinista, que não atinge nem o que um fazia, nem o que o outro fazia. O interessante do Papy é que ele foi membro da Sociedade Teosófica em 1887. Né? Ele teve relação com a Blavatsky, tiveram o seu amor e o seu ódio. Né? Ele achava que, como ele era dessa linha da teosofia cristã ou teosofia clássica, quando Blavatsky parte para uma visão orientalista, ele fala, não, isso não serve para a nossa sociedade, isso não serve para os homens ocidentais. Isso serve para os indianos ou para aquela turma de lá. Isso não faz sentido, então ele se separa e continua, e ele fundou várias organizações, né? Ordem Cabalista Rosa Cruz, Escola Hermética de Paris, e no final acabou fundando essa ordem maçônica aí, dos superiores incógnitos, e que é, de certa forma, a ordem martinista que acaba pregando essa visão. A ideia de comentar essas coisas foi simplesmente com dois objetivos. Né? O primeiro é tentar compreender um pouco melhor o conceito de teosofia, e o outro tentar compreender que autores que atingiram a teosofia ou que trataram desse tema é muito maior do que a gente costuma imaginar na Sociedade Teosófica. Isso abre um leque de estudos para a gente. Finalmente chegamos na teosofia moderna com a Sociedade Teosófica. Nós temos aí uma série de autores que foram membros da Sociedade Teosófica, né, que publicaram vários livros. Óbvio que eu não vou falar sobre eles, né, porque seria chover no molhado para nós falar desses autores que eu acredito que todos conheçam, e se não leram pelo menos um livro de cada, né, deveriam ter feito. Porque aí a gente tem tema, talvez para a vida inteira, para se aprofundar, onde cada autor, então, dá a sua visão sobre tema. Uns mais teológicos do que teosóficos, outros mais teosóficos do que teológicos. Você percebe pela vida de cada um deles que alguns penetraram mais profundamente nessa revelação, né, e outros menos. Por exemplo, uma das principais fundadoras, Helena Petrovna Blavatsky, a gente não tem certeza absoluta se ela atingiu a teosofia e por isso ela escreveu, se os mestres dela que eram detentores da teosofia e transmitiram para ela, e ela simplesmente escreveu e ela era uma discípula que não tinha atingido, ou se ela atingiu uma teosofia e eventualmente criou os mestres, no qual ela colocou as palavras na boca deles, como, por exemplo, Platão fez com Sócrates. Né? Eu não estou falando que é verdade, o que é mentira, o que aconteceu, o que não aconteceu, eu não tenho condições de saber, mas todas as possibilidades são possibilidades. Né? De qualquer forma, os escritos dela têm uma profundidade espantosa. Né? Traz para a gente assim, um assombro, tanto quanto outros autores. Então, eu acho que é uma leitura importante. Agora, vamos tentar entender da onde vem, né? Da onde vem não, porque a história dos... Tem uma palestra que chama-se Os Princípios da Sociedade Teosófica, onde ela, quando no início ela tinha 4 objetivos, né? Os objetivos da Sociedade Teosófica, e depois ela extinguiu um deles, ficou com 3. Esses objetivos mudaram com a história. É uma palestra interessante, que vale a pena. Mas dentro da visão do que a gente viu, a gente sabe que são princípios teosóficos gerais, sejam
da proto-teosofia com os neoplatônicos, seja na Idade Média ou no moderno, que há uma unidade de origem, que há uma analogia mitológica e que é fundamental uma aplicação prática. Então vamos ver, em termos de unidade de origem, ou seja, existe uma origem comum de todas as coisas, consequentemente, uma origem comum das religiões, uma origem comum do homem, daí se compreende o primeiro objetivo, claramente. Porque o exercício do primeiro objetivo da sociedade teosófica, que é a fraternidade, nada mais é do que o reconhecimento de uma origem comum. Porque qualquer preconceito que nós possamos ter, né, seja de raça, de cor, de sexo, de credo, o que for, isso significa que você não reconhece uma unidade de todas as coisas. Se você reconhecesse, você praticaria essa fraternidade. A analogia mitológica é a compreensão de que existem fatos exteriores e interiores e que esses mitos podem representar coisas interiores. Que tudo que a gente aprende nas religiões ou nas mitologias fazem sentido para nós, desde que ele tenha uma aplicação interna. Inclusive, essa aplicação, quando ela é possível, ela nos toca profundamente. Né? Tem uma palestra sobre A Jornada nas Estrelas, que é uma série tão antiga, né? Que fez um grande sucesso, e as pessoas, quando assistem, se sentem tocadas por ela, gostam. Cá para nós, uma série boba, simples, sem graça, principalmente os filmes da época, mas ainda desperta a nossa atenção. Por que desperta a nossa atenção? Porque lá tem características nos personagens que nos tocam. Como um que representa o pensamento, outro representa, né, o Spock representa o pensamento, o Dr. McCoy representa as emoções, o Kirk, que é sempre aquele que desce no planeta, o que comanda o corpo, que é a nave. Quer dizer, todo aquele drama daquela nave nada mais é do que o drama humano. E quando a gente assiste esse drama humano, isso nos toca. Fala, opa, peraí, que negócio é esse? Parece legal, mas eu não sei por quê. Porque ele está falando uma linguagem que reflete dentro de nós, né? E nada mais importante, então, do que o estudo comparado de ciência, religião e filosofia. Esse estudo comparado não é para que a gente compreenda, né, profundamente as religiões, profundamente a ciência e profundamente a filosofia, e nem que a gente a compare entre si, como a gente imagina muitas vezes. Não, temos que estudar isso aí. Não, você tem que se aprofundar nela e compreender o que ela te traz que possa ter um valor interior. Seja em qualquer religião, em qualquer ciência, em qualquer filosofia. Como é que isso me faz uma pessoa melhor? Então, nesse sentido, é fundamental esse estudo comparado, que é o segundo objetivo da sociedade teosófica. E a aplicação prática. Não tem o menor sentido para a teosofia, senão a vivência direta dessa sabedoria divina. Senão seria simplesmente uma sociedade teológica. Eu acho que o que fundamenta como sociedade teosófica é essa visão de origem de todas as coisas, o incentivo a essa analogia e que as pessoas pratiquem, né? Que aquilo faça um sentido na sua vida. Então, os princípios filosóficos, morais, espirituais, eles fazem parte do terceiro objetivo da sociedade teosófica, que é investigar as leis, os poderes latentes do homem e da natureza. Então, os objetivos, sim, eles são a própria teosofia. Né? Qual é a relação que existe entre a teosofia e a sociedade teosófica? Seus objetivos. Seus objetivos são a expressão, a busca e um método para se atingir a teosofia. Então, o nome está correto. Embora não apareça nada, né? Não tem lá estudo de teósofos, não tem nos objetivos. Mas os objetivos em si nos levam à teosofia. O objetivo que nós temos como membros da sociedade teosófica, né, é estarmos engajados em busca e no atingimento da teosofia. No Collective Rights de HPB, foi publicado posteriormente, no volume 13 diz: o conhecimento aparece em visões, primeiro em sonhos, depois
e imagens apresentadas à visão interna durante a meditação. Assim me foi ensinado o sistema completo de evolução, as leis da vida e tudo mais que eu sei, os mistérios da vida e da morte e o funcionamento do karma. Nenhuma palavra sobre tudo isso me foi dita de modo habitual, exceto, talvez, para confirmar aquilo que me foi transmitido. Nada me foi ensinado por escrito. O conhecimento obtido é tão claro, tão convincente, tão indelével na forma como é impresso sobre a mente, que todas as outras fontes de informação, todos os outros métodos de ensino aos quais estamos habituados são insignificantes em comparação com isso. Então, nesse texto, ela declara que ela atingiu essa teosofia. Não posso saber se ela atingiu, porque nem a conheci e nem consigo penetrar tão profundamente, né, na sua alma para saber. Mas pelo texto ela declara que ela teve esse conhecimento de forma direta. E o que é a teosofia? Publicada em 1879, ela diz: através da intuição superior adquirida pela teosofia, ou o conhecimento de Deus, que transporta a mente do mundo da forma ao do espírito sem forma, o homem às vezes conseguiu, em todas as épocas e em todos os países, perceber coisas existentes no mundo invisível. Daí o termo Samadhi, o Jnana Yoga Samadhi dos ascetas hindus, o Daimonium Pote, ou a iluminação espiritual dos neoplatônicos, a confabulação sideral das almas dos Rosa-Cruzes, ou filósofos do fogo. Os Rosa-Cruzes são os precursores também da teosofia na Europa. E até mesmo o transe estático dos místicos e dos modernos mesmeritas e espíritas são idênticos em natureza, embora diferentes em manifestação. A procura do ego divino do homem, tão frequentemente e tão erroneamente interpretado como um Deus pessoal. Então, nesse texto, ela define teosofia de uma forma mais clara e mais profunda, que eu acho que dá para a gente compreender um pouco melhor o que é teosofia. Dentro desse cenário, teosofia é sinônimo de revelação. Teosofia é sinônimo de samadhi, ou de satori para os japoneses. Teosofia é sinônimo de realização espiritual. Então, quando a gente pergunta o que a teosofia acha sobre a reencarnação, a teosofia não acha nada. O que a teosofia pensa sobre os extraterrestres? A teosofia não pensa. Né? Ou eu vou lá na teosofia, a menos que você esteja se projetando, né, numa realização espiritual, você não está indo na teosofia. Você está vindo para a sociedade teosófica. Quando você pergunta o que a teosofia acha de tal tema, melhor seria a sua pergunta ser: o que os autores, membros da sociedade teosófica, porque geralmente a pergunta, quando é dirigida a nós, é questionada em relação a membros da sociedade teosófica, o que os membros da sociedade teosófica acham sobre tal coisa? Ou o que os autores que foram membros da sociedade teosófica pensam sobre tal tema? E a nossa resposta vai ser sempre: sei lá. Porque a gente tem mais de 3.000, né, livros escritos por autores que foram membros da sociedade teosófica, cada um tratando de um tema, alguns com convergência, outros com divergência. Né? Existe o que a gente chama dos membros que gostam mais. Membros que gostam mais de determinados autores do que de outros, né? Os que gostam mais de Blavatsky, a gente diz é um blavatsquiano,
né, que gosta mais de Leadbeater, um Leadbeateriano. Não importa essas bobagens, porque na realidade nenhum deles é a verdade. Porque a nossa postura deve ser a busca da verdade. Quando a gente lê esses autores, o que a gente está fazendo é vendo qual é a visão desse autor em relação às coisas espirituais. Ou, talvez, exercitando uma teologia esotérica. Não é teosofia. Teosofia é algo muito mais profundo, né? Teosofia não tem um dono, não é uma marca, não é uma patente, né? Não dá para dizer, não, eu sou o dono da teosofia, ou a teosofia é nossa, ou a sociedade teosófica é a dona. Isso é uma bobagem, porque a teosofia é uma vivência e uma realização espiritual, em que cada um vai experimentar a sua, né? Então a gente encurta as frases, e em vez de perguntar o que os autores, ou que um determinado autor, você pode perguntar, o que Blavatsky pensa sobre tal coisa? Uma boa pergunta. Nós podemos procurar na Blavatsky e ver o que ela pensa. Para mim não significa que é verdade, mas significa que é uma dica muito importante. E o que Jacob Boehme pensa sobre tal coisa? Vamos olhar. Também é muito, muito importante. Por que não é a verdade? Porque na medida que você atinge uma realização espiritual, é um nível tão alto de contato, né? É uma coisa tão profunda que quando você volta e você vai colocar no papel, por mais que você escreva ou desenhe, como Jacob Boehme, que desenhava bastante, é o que ele conseguiu transmitir daquela experiência que ele teve. Não é dizer que não serve para nada. Claro que serve, é muito importante, mas não é a verdade, porque se for a verdade, nós caímos então na teologia, né, exotérica, onde a gente acredita numa revelação e que é a verdade, ponto final, que não é, né, a nossa tradição. Outro termo que aparece também, principalmente advindo desses autores da teosofia clássica, é o conceito de via cardíaca ou via teúrgica. São conceitos bastante utilizados nessas escolas, nessas ordens, né, daqueles autores, e que a gente não comenta muito. Mas é muito simples, né? A via cardíaca era a via proposta por Saint-Martin, que era, ao invés de um trabalho exterior, simbólico, profundo, imaginativo, né, ritualístico, não, é um trabalho interior, onde através do coração, né, que segundo Saint-Martin tem duas portas, uma que te leva ao mundo inferior e uma que te leva ao mundo superior, você tenta penetrar nessa compreensão mais profunda, nessa revelação, através de você mesmo e de experiências pessoais, né, e não através de uma magia cerimonial, vamos dizer assim. Não é um bom termo, mas é um termo que, de certa forma, se aplica. E isso tudo fez com que membros da sociedade teosófica mais engajados no movimento tivessem a ideia de criar movimentos que na sociedade teosófica chamam-se movimentos paralelos, né? Alguns são de fato movimentos paralelos, outros são movimentos internos, outros são completamente independentes, mas não importa. Membros da sociedade teosófica, na busca da realização da teosofia, ou buscaram isso em instituições que já existiam, ou quando tinha dificuldade em instituições que já existiam, criaram a sua. Então, dentro da sociedade teosófica, tem uma escola de meditação, né, que é a escola esotérica, né, ligada à sociedade teosófica, fundada por membros da sociedade teosófica. Você tem uma igreja, a Igreja Católica Liberal, que é uma igreja cuja teologia que ela trabalha é a teologia teosófica, essa é a visão que ela tem, e ela mantém a liturgia. Ela mantém a liturgia, mas o discurso não é a teologia tradicional, e sim a teologia teosófica. Você tem membros da sociedade teosófica participando em massa de organizações maçônicas, né? Como uma ordem francesa mista, ordem maçônica mista, do direito humano, que depois se separou e se criou outras ordens, várias ordens advieram dessa ordem aí da época, né? Em que os teosofistas participaram. E mais um conjunto muito grande de outras organizações que membros da sociedade teosófica tiveram ligado
na tentativa de praticar mais profundamente. Mas essas ordens, do modo geral, ou ela é introspectiva ou ela é exterior. Ou ela trabalha com uma via mais interior ou exterior, através de uma magia cerimonial ou de uma vivência interna. Esse é um desenho que a gente está muito acostumado, talvez não com esses nomes, porque essa é a minha visão, a visão pessoal sobre o homem, o que é o homem, né? E vocês vão ver que dentro do que a gente chama de personalidade, a gente tem uma parte mental, né, intelectual, e uma parte instintiva ou emocional, e através desses duas características inferiores, você pode atingir duas características superiores, que através do intelecto atingir a inteligência, ou através das emoções atingir aí o amor ou a intuição, que não deixam de ser, de alguma forma, as duas vias, né? A cardíaca, que é mais emocional, e a teúrgica, que é mais intelectual, mais simbólica, porque ela exige a inteligência. E era isso. Eu acho que deu para dar uma corrida no tema e deu para atingir os dois objetivos, que era rever nossos conceitos de teosofia e entender que ela é muito mais ampla do que a gente costuma tratar. Que existe um universo maravilhoso, né, de autores e de estudos que a gente pode fazer, que eu acho que quem está na busca, né, da teosofia, está na busca da realização espiritual, tem como inspiração, né, muitos homens santos, né, santos no sentido de que vieram antes de nós, já percorreram um caminho espiritual e deixaram algumas migalhas no caminho como dicas, para quem sabe uma delas faça um sentido mais forte dentro de nós. Por isso que eu acho que você se apegar a um autor demais, talvez não seja o melhor caminho, porque, a menos que as dicas dele para você sejam, né, muito importantes, e que você já tenha entendido, ou seja, você já leu uma série de autores e falou, não, esse autor aqui se encaixa mais comigo. Mas tem muitas pessoas que começam a ler um autor e pronto, para ali. Né? Essa história do para ali é quase que cair no dogmatismo. Achei a verdade. Opa, achou a verdade de fora, não achou a verdade. Porque a verdade só se encontra dentro. Muito obrigado, Marcelo, pela palestra, muito enriquecedora. Eu vou abrir para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu acho que deu 1h20, 1h30. Tem uma pergunta ali. Antes de eu passar a palavra, eu queria só, além de fascinante esse tema, né, pela questão do é abrangente e fascinante pela profundidade, né, do estudo e como que como uma coisa acaba levando a outra, né? Então, a questão de você não parar nunca de estudar é muito importante, né? E não fechar questão, né, para esses assuntos. Se a gente pegar só, por exemplo, a história de Saint Martin, é muito interessante, né? Porque ele estava numa via lá ritualística, né, cerimonial, junto de Martinez de Pasquali, e aí ele toma contato com um autor alemão chamado Jacob Boehme, né? E aí, a partir desse momento, ele fica fascinado, né, com o ensinamento de Jacob Boehme. Ele tinha mais de 60 anos, se eu não me engano, na época, se propôs a aprender uma nova língua, alemão, só para saber os escritos, só para entender os escritos desse autor, né? Então, é muito interessante, né, e fascinante. Marcelo, eu gostaria que você desse uma opinião sobre aquele livro do Papi, o Teosofismo. Que polêmica é essa? Que conclusão que o Papi chegou que ele escreveu esse livro? Olha, não conheço esse livro. Eu conheço o Teosofismo, se eu não me engano, é do René Guénon. Se eu não me engano, do René Guénon tem esse livro, em que ele chama-se o Teosofismo, em que é um dos livros que procura abordar o lado não compreensível
ou o lado de defeitos de membros da Sociedade Teosófica. Nós não estamos falando entre perfeitos e nem de perfeitos. Nenhum autor teosófico nunca, que eu saiba, tenha tentado dizer que o que ele dizia era verdade e ter se colocado como perfeito. Todos eles, como seres humanos, cometeram muitas falhas. E esses autores, como René Guénon, por exemplo, o americano que escreveu a biografia do Leadbeater, o Babuíno de Blavatsky, tem alguns livros que trazem a visão negativa da vida e da obra de alguns autores. É interessante? É interessante. Né? Eu acho que você tem que ter um nível, uma maturidade para ler esses livros, no sentido de que pode falar mal, não tem problema. Né? Você só se sente incomodado quando falam mal de alguém que você gosta, quando, primeiro, você não tem certeza de que você gosta, né? Então você fica balançado, ou que você endeusa aquele autor. Então, se você endeusa Blavatsky, você endeusa Leadbeater, ou qualquer um deles para você é um grande mestre de sabedoria, bom, aí você vai ficar louco da vida de raiva com livros como esse. Mas fora isso, livro bom, interessante, não tem problema nenhum. Muito bom. Boa noite, professor. Obrigado pela presença, foi muito bom. Embora eu chegue atrasado, mas foi muito bom. Eu também. Eu não sei se o senhor falou, porque eu cheguei atrasado, talvez não tenha ouvido, mas eu li o livro do Jacob Boehme, A Revelação do Grande Mistério Divino, e fiquei apaixonado pelo autor. Não sei se o senhor já citou esse livro para eles aqui. Não. Se caso não citou, aconselho a todos que estão aqui e os que estão ouvindo pela internet, corram atrás do livro. É de Jacob Boehme, A Revelação do Grande Mistério Divino. Muito bom. Principalmente para os cristãos, principalmente que creem na doutrina do Deus único, é bom você ler, porque ele ajuda você a entender a questão da unidade e da multiplicidade divina. Né? Embora Jacob Boehme é mais ou menos como Blavatsky, no sentido que não é uma literatura fácil. Você tem autores teosóficos que a literatura é mais facinha, mais agradável. São autores que merecem uma certa dedicação, uma leitura com calma, né? Uma meditação assim sobre o que você está lendo, né? refletir sobre o texto, mas é um autor ímpar, né? Espetacular. Realmente vale a pena para nós, membros da Sociedade Teosófica, ler Jacob Boehme. Eu acho muito importante. E nessa linha, o filósofo alemão Leibniz também fala sobre a questão da unidade e multiplicidade. Né? Quem pesquisar vai crescer bastante. Mas isso só foi um comentário. A pergunta que eu queria fazer para o senhor é a seguinte: como o senhor define teosofia e teologia, e como o senhor diferencia as duas? Por favor, obrigado. Eu não me lembro em que ponto você chegou, mas na palestra a gente comenta, né, que teologia é o discurso, né, a especulação sobre Deus, sobre o divino, sobre o sagrado, ou sobre essas coisas da criação e da natureza. E a teosofia é a revelação direta e pessoal dessas verdades. Foi quando eu disse que eu acho que a gente está aqui muito mais para teologia esotérica do que propriamente para teosofia. Porque o que a gente faz aqui está conversando sobre esses assuntos, né? Todo mundo, o outro falando esfarrapado, eu li um pouquinho, ele lê um pouquinho, ele lê um pouquinho, eu vim aqui falar um pouquinho que eu li, o outro vem e fala um pouquinho, e essas migalhas vão ajudando a nos dar esse impulso interior. Mas a teosofia não é nada disso. A teosofia é essa revelação direta através dos caminhos, né? Dos caminhos que existem para isso. Porque assim, o senhor me corrige se caso eu estiver errado, mas a visão assim, que eu tenho da teosofia é de que a teologia, literalmente traduzindo, é o estudo de Deus, ou relação direta de Deus, né, as coisas referentes a Deus, estudando a Deus, e teosofia também traduzindo diretamente, sabedoria divina, sabedoria de Deus. Eu vejo assim que a teosofia ela é como se fosse a unidade de tudo. Como é a sabedoria divina, ela está presente em tudo. Ela está na teologia, está nas religiões, e também ela está na ciência, inclusive na ciência humana, está no dia a dia do nosso aprender. Ou seja, é como se fosse a totalidade.
Se eu falei alguma bobagem, mas se o senhor quiser fazer uns comentários, para mim vai me ajudar. Obrigado. De acordo com os autores apresentados, a teosofia seria praticamente sinônimo do que a gente chama de realização espiritual ou samadhi, alguma coisa do tipo. Teria muito mais nesse contato direto com a divindade. E, obviamente, se você tem um contato com a divindade que é a unidade, você passa a ver a unidade em todas as coisas. Consequentemente, ela vai se refletir em tudo que tem na sua vida, isso sim. Ao contrário, não. Né? Se sentir não é imaginação, fantasiar que você tem um contato com tudo na natureza é lindo, a luz que brilha significa a expressão de Deus, a parede, a retidão. Aí não, aí é fantasia, aí não é teosofia. Tem que não confundir a fantasia com a real imaginação ou a profundidade da teosofia. Boa noite, agradeço a palestra, as informações e formações, as instigações para pensar. Esse é o objetivo da palestra. Isto. Porque numa palestra de 1h e pouco não dá para fazer outra coisa a não ser instigar. Esse é o objetivo. Perfeito. Agradeço. Eu que estou chegando na Sociedade Teosófica, não poderia perder a oportunidade de perguntar a um irmão que já tem uma vivência dentro da sociedade sobre o irmão Joaquim Gervásio de Figueiredo. Você poderia tecer alguns comentários? Muito obrigado. Quando eu cheguei por aqui, na Sociedade Teosófica, eu vim de outras sociedades que também tinham como objetivo a teosofia. Quando cheguei por aqui, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Chegou a conhecê-lo pessoalmente, Osmar? Dizia que era uma pessoa ímpar, né? um grande, a gente pode ousar e dizer, um grande teósofo, porque é uma pessoa que dedicou toda a sua vida, né, ao espiritual e à realização não só dele, como de todos que estavam à volta dele. Uma pessoa muito importante, não só como membro da Sociedade Teosófica, como ligado à comunhão esotérica, Círculo Esotérico Comunhão do Pensamento, como à maçonaria, seja ela a maçonaria ligada a autores teosóficos, né, a ritos teosóficos, teosófico, eu estou dizendo, ritos criados por membros da Sociedade Teosófica, como o ritual de Lauderdale, como também na maçonaria masculina, do qual ele fez parte e escreveu bons trabalhos, e autor de um dicionário de maçonaria, que hoje talvez seja sem grande valor, porque você tem outros dicionários também bons, né? Você tem dicionários hoje em inglês, em francês, mesmo em português, como o dicionário que eu gosto muito, são 4 volumes do Nicolas Aslan, que é muito bom. Mas veja, naquele momento não tinha nada, né? Ele fez uma coletânea de informações, provavelmente em inglês e francês, né? Pegou o que ele achava de mais importante e criou um dicionário que não deixa de ser uma referência maçônica, né? Então, uma pessoa que acho que deve assim, todo o nosso carinho ao Joaquim Gervásio, criador de tudo isso que a gente tem aqui, né? Esse prédio e tudo mais. Tem gente longe daqui assistindo, eu acho. Eu gostaria de, não sei se eu vou poder formular bem a pergunta exatamente. Esse é o verdadeiro problema da comunicação. Se coisas simples a gente tem dificuldade de transmitir, que dirá a sabedoria? A respeito de qual a relação, os vínculos, pontos de comunicação, de contato entre a teosofia, eu vou dizer, nem sociedade teosófica, e a maçonaria. Porque, por exemplo, eu conheço
alguma coisa, de participar há muitos anos da Sociedade Teosófica, mas da maçonaria só alguns livros. Conheci alguns tio, pessoas, meu genro, da maçonaria, mas a maçonaria é distante, né, do conhecimento da mulher poder frequentar uma sociedade maçônica. Então, eu sempre me perguntei, eu não sei aonde, algum lugar que eu li, que são dois pilares. Eu acho que a teosofia, não a sociedade teosófica, e a maçonaria. Então, eu gostaria de um pouco de clareza nesse aspecto. Primeiro que a maçonaria, como a gente a conhece hoje, ela não é muito anterior a 1700, ela se organiza em vários países, tenta-se uma primeira organização na Itália, não dá certo, tenta-se uma segunda organização na França, não dá certo, ela acaba se organizando razoavelmente na França, na Inglaterra, em 1717, mas uma coisa muito incipiente. Hoje existem várias teorias sobre o nascimento da maçonaria. A mais em voga no Brasil, dessas 10 teorias, é a pior delas todas, que é que a maçonaria teria vindo dos pedreiros corporativos, o que é uma bobagem, porque as confrarias de pedreiros existem até hoje na Europa, por exemplo, na França, a Companhia-Nage. Essa teoria é muito fraca e lá fora nem falem isso porque é de vergonha. Existem outras teorias de muitos autores relacionados aqui que fizeram parte, como por exemplo Isaac Newton e outros, do princípio ou da sociedade inglesa, que acaba dando origem a isso. Não vem o caso, mas a maçonaria a maçonaria que a gente conhece hoje se estruturando depois de 1730, 1740, que ela começa a chegar numa forma mais ou menos como a atual. Ela se organiza através de organizações e fraternidades masculinas, mas na Europa você tem fraternidades femininas, que são as lojas de adoção, que inclusive tiveram no Brasil. Em 1893 você tem a maçonaria mista, primeira loja mista no mundo, 1893, portanto, faz bem mais de 100 anos que existem mulheres na maçonaria, e maçonaria para homens e mulheres juntos, em que praticam os mesmos rituais. Então, tudo bem que a quantidade é menor, mas existe essa possibilidade. Qual a relação que existe entre a teosofia e a maçonaria? A maçonaria procura instigar os seus membros através de cerimônias, né? E nessas cerimônias você faz parte, você vivencia experiências simbólicas, você tem contato com símbolos, esses símbolos te fazem refletir. E essa reflexão, ela deveria despertar algo dentro de você. Então, a gente pode dizer que a maçonaria, de certa forma, ela tenta espelhar ou levar para as pessoas essa teurgia, essa teosofia prática. Eu estou forçando um pouco a barra, né? Porque quem faz parte da maçonaria sabe muito bem que os maçons estão muito longe, mas muito longe, a grande maioria está muito longe de qualquer coisa relacionada com teurgia e muito mais longe ainda de qualquer coisa que a gente possa chamar de teosofia. São poucas pessoas que conseguem perceber essa profundidade da maçonaria e, ao perceber isso, começam a tirar vantagens através de autorreflexão, estudos aprofundados de outros autores e seguem esse caminho, vamos dizer assim, de Martinez de Pasquali. Também é forçar a barra, porque a magia cerimonial da maçonaria não tem nada a ver com invocações como fazia Martinez de Pasquali. Talvez mais próxima de Villermoz, em algum aspecto. Mas ela, de certa forma, pode ser considerada como herdeira desse simbolismo, né, teúrgico. A sociedade teosófica, né, ela tem membros que são pessoas que são teólogos esotéricos, pessoas que estudam essa temática de autores que, de alguma forma, ou tiveram realização direta espiritual com a teosofia, ou foram discípulos ou ligados a pessoas que tiveram essa visão, e a gente tenta compreender. O problema é que dentro da sociedade teosófica se acostuma tanto com palestra, palestra parece que é mais importante do que a vida, do que a vivência, né?
E aí surge, inclusive, a piada, né? Que o membro da Sociedade Teosófica, quando chega no céu, tem uma plaquinha escrito para a direita, céu. Para a esquerda, palestra sobre o céu. E a gente sempre vai para a esquerda. Porque é muito mais legal a palestra sobre o céu do que o céu. Que é o que a gente faz. É muito mais legal a gente escutar teorias sobre o céu do que a gente experimentá-lo diretamente. A experimentação direta é a teosofia. E essa experimentação direta da teosofia, ela pode se manifestar teurgicamente através da maçonaria. Aí foi pesado, né? Não, é como se fosse, né, de uma forma mais ritualística, ou através de uma via interior, uma introspecção, de uma meditação, de uma autorreflexão, né, para que você também atinja o mesmo estado. Isso vai depender de cada um. Jacob Boehme preferia essa introspecção. Na realidade, o caso dele é a parte, porque ele teve uma revelação direta. Mas o Saint-Martin vai preferir essa via mais introspectiva. O Villers-Moss, que já era maçom, preferiu uma via mais externa, o que não faz a menor diferença. Cada um tem o seu jeito. Tem gente que gosta mais de uma coisa, tem gente que gosta mais de outra, né? Eu ainda não me decidi, por isso eu faço parte das duas vias, né? O tipo, ou vai de um jeito, ou vai do outro, mas eu quero ir de qualquer jeito, né? Então, pratico as duas vias, né? Tento aprimorar a minha inteligência através dos símbolos e, ao mesmo tempo, vivenciar uma vida interior e introspectiva através da meditação e, propriamente, da própria igreja, do qual a gente tem uma igreja aqui, que se reúne todos os domingos de manhã, a Igreja Católica Liberal, onde você tem ali um aspecto reunido, um aspecto da liturgia, que é um cerimonial, né, que tem como objetivo aquele cerimonial, diferente de invocação, mas é um cerimonial que tem como objetivo essa introspecção. Um ritual que tem como objetivo te levar para esse interior e fazer o seu contato interior, né, com o sagrado. Você vê como é engraçado isso. A religião ou a igreja, ela é teoricamente teúrgica, no sentido em que tem uma prática, mas no caso dela, a prática visa o interior, né? É nesse sentido que o Papi vai pegar. Ele vai pegar aquela prática do caminho interior e vai tentar colocar através de uma liturgia ou uma prática exterior, visto que ele também esteve ligado à igreja. Então ele compreendeu. Então a coisa não é tão simples, né? Dizer que tem dois caminhos, talvez seja exagerado, porque existem tantos caminhos quanto existem pessoas. Externos. Que é uma forma. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Salva de